Prova final de 2012, segunda chamada. Um saco contém várias bolas com o número 1, várias bolas com o número 2 e várias bolas com o número 3. As bolas são indistinguíveis ao tato. A Maria realizou 10 vezes o seguinte procedimento: retirou ao acaso uma bola do saco, registrou o número inscrito na bola e colocou novamente a bola no saco. Em seguida, a Maria calculou a frequência relativa de cada um dos números 1, 2 e 3 e elaborou uma tabela. Nessa tabela, substituiu-se a frequência relativa do número 2 por A. Obtendo-se a seguinte tabela. Qual é o valor do A? Ora, a soma das frequências relativas tem que ser igual a 1. Portanto, o valor do A será igual a 1 menos 0,3 menos 0,4. Portanto, isto é igual a 1 menos 0,7, que dará 0,3. Admite que no saco metade das bolas tem o número 1. Admite ainda que se vai retirar uma bola do saco 1 milhão de vezes, seguindo o procedimento da Maria. Será de esperar que a frequência relativa do número 1 se mantenha igual a 0,3? Claro que não, porque quando se repete muitas vezes uma experiência, o valor da frequência relativa tende a aproximar-se da probabilidade desse acontecimento. Como a Maria repetiu a experiência 1 milhão de vezes e metade das bolas do saco tem o número 1, é de esperar que a frequência relativa do número 1 se aproxime de 0,5 de 50% e não de 0,3. Um certo conjunto de cartas de jogar é constituído por 12 cartas vermelhas e por algumas cartas pretas. Escolhe-se ao acaso uma carta deste conjunto. Sabe-se que a probabilidade dessa carta ser vermelha é 75. Quantas cartas pretas há nesse conjunto? Então, 75% corresponde a 12 cartas vermelhas. Então, vamos ver, 100% corresponde ao total de cartas vermelhas e pretas. Portanto, x é igual a 100 vezes 12 a dividir por 75, que dá 16. Então, quantas são as pretas? Será 16, que é o total das cartas vermelhas e pretas, menos as cartas vermelhas, são 12. Portanto, 4. Opção correta, 4. Seja R um número real positivo, sabe-se que estas duas expressões representam as medidas dos comprimentos dos dois lados consecutivos de um retângulo. Portanto, uma expressão, outra expressão. Qual das seguintes expressões é a média da área desse retângulo? Portanto, a área, comprimento vezes largura. Portanto, vou ter de multiplicar estas duas expressões. Então, 1 sobre 2R vezes 10 elevado a menos 20 vezes R vezes 10 elevado a 30. Portanto, isto é igual a 1 sobre 2R vezes R e multiplico as potências de base 10. E agora, reparem, vai dar R sobre 2R vezes, dá-se a mesma base e somam-se os expoentes. Ora, posso dividir tudo por R, dá 1 meio vezes 10 elevado a menos 10. Ora, 1 meio é 0,5 vezes 10 elevado a 10. 0,5 em notação científica é 5 vezes 10 elevado a menos 1. Vezes 10 elevado a 10, portanto, dá-se a mesma base e somam-se expoentes. Portanto, 5 vezes 10 elevado a 9. Esta expressão representa, portanto, este número representa a área deste retângulo. Portanto, a opção correta é esta. Escreve um número compreendido entre 3,14 e π. Ora, π é aproximadamente, vocês têm no formulário, 3,14159. Então, quero aqui um número no meio, pode ser, por exemplo, 3,14, 4, ok? Por exemplo. Na figura 1 estão representados os 4 primeiros termos de uma sequência de figuras, constituídas por quadrados geometricamente iguais, que segue a lei de formação sugerida. Existe algum termo nesta sequência constituído por 200 quadrados geometricamente iguais ao do primeiro termo da sequência? Justifica a resposta. Então, vamos lá ver. Ora, o primeiro termo tem um quadrado, o segundo tem 4, o terceiro tem 9 e o quarto termo tem 16 quadrados. Portanto, isto no fundo é a sequência dos quadrados perfeitos. Então, o termo geral é n ao quadrado. Reparem, quando n é 1, 1 ao quadrado dá 1, dá 7. Quando n é 2, 2 ao quadrado dá 4. Quando n é 3, 3 ao quadrado dá 9. Por aí fora. Então, uma forma de ver se existe se algum termo tem 200 quadrados é fazer o quê? Igualar o termo geral a 200. Se o n for um número natural, existe, sim senhor, um termo que tem uma figura que tem 200 quadrados. Se n não for um número natural, não existe. Portanto, a operação inversa de elevar ao quadrado é a raiz quadrada. Portanto, n igual a raiz quadrada de 200. Ora, não pertence ao conjunto dos números naturais. Logo, nesta sequência não existe qualquer figura com 200 quadrados. Isto é uma forma. Se quiserem, podem ver, ora, se nós fizermos
10 ao quadrado dá 100, ainda estamos longe de 200. Vamos avançar. Ora, 14 ao quadrado dá 196. Reparem, mas 15 ao quadrado já dá 225. Portanto, não passaram pelo 200, certo? Porque recorde que o n tem que ser um número natural. Ordem significa a ordem do termo, a posição do termo. Portanto, eu não posso dizer que participei numa corrida e fiquei na posição 2,5, certo? Portanto, não existe. Podem também justificar desta forma. A distância d, em milhões de quilómetros percorrida pela luz em t segundos, pode ser dada por d igual a 0,3t. Interpreta, no contexto da situação descrita, a afirmação seguinte: tem-se d igual a 0,6 quando t é igual a 2. Ora, no contexto da situação descrita, significa que em 2 segundos a luz percorre uma distância de 0,6 milhões de quilómetros, está bem? Portanto, era isso que vocês tinham que escrever, vou repetir. Portanto, em 2 segundos a luz percorre uma distância de 0,6 milhões de quilómetros. Reparem que o d é dado em milhões de quilómetros e o t é dado em segundos. Admite que a distância do Sol à Terra é 150 milhões de quilómetros. Determina quanto tempo demora a chegar à Terra a luz emitida pelo Sol. Apresenta o resultado em minutos e segundos. Mostra como chegaste à tua resposta. Ora, basta fazer o quê? Resolver esta equação substituindo primeiro o d por 150 milhões para saber o t, certo? Então é isso que vamos fazer. Então, vou pegar na expressão, vou pôr aqui d igual a 0,3t. Eu sei que a distância do Sol à Terra é de 150 milhões de quilómetros, portanto já está em milhões de quilómetros, é só substituir o d por 150, igual a 0,3t. E agora ter o valor de t, 150 a dividir por 0,3, que é igual a t. Portanto, t é igual a 500 segundos. Mas aqui é pedido o resultado em minutos e em segundos. Então, vocês sabem que eu tenho aqui horas, minutos e segundos. Se eu quiser passar de horas para minutos, basta multiplicar por 100. De minutos para segundos também. E ao contrário, a operação inversa, dividir, certo? Então, basta-me fazer o quê? Pegar nos 500 para passar segundos para passar por minutos. Vou dividir por 60. Portanto, cálculo auxiliar. Se quiserem 500 a dividir por 60, isto dá igual a 8,333, portanto uma dízima infinita periódica, certo? Este valor é em minutos. Ora, já sei que representa, 500 segundos representa 8 minutos, e agora pego na parte decimal, que é 0,3333 por aí fora, e que são minutos, e vou passar para segundos. Multiplico por 60, certo? Então, isto vai dar igual a 20. Portanto, resposta correta, 8 minutos e 20 segundos. Quer dizer que a luz emitida pelo Sol demora 8 minutos e 20 segundos a chegar à Terra. Ou, se quiserem, podem utilizar uma regra 3 simples, uma proporção. Ok? Resolve na equação seguinte. Portanto, primeiro, desembaraçar, tirar os parênteses, vai ficar x menos 1 meio de x mais 3, porque reparem, dá 6 sobre 2, que dá 3, menor ou igual a 5x mais 10 sobre 3. Denominadores, portanto, aqui vezes 6, aqui vezes 3, aqui vezes 6, vezes 6 e aqui vezes 2. Portanto, vai ficar 6x menos 3x mais 18, menor ou igual a 30x mais 20. E agora fica, ora, 6x menos 3x menos 30x, porque o 30x vai passar para o primeiro membro. Ora, dá 3 menos 30 dá menos 27x, menor ou igual a menos 18 mais 20 dá 2. Ora, agora fica x maior ou igual a menos 2 sobre 27. Portanto, na forma de intervalo, o conjunto de solução será intervalo fechado de menos 2 sobre 27 a mais infinito. Resolve a equação seguinte. Portanto, parênteses, x vezes x ao quadrado menos 2x mais 3x menos 6 igual a 0. Portanto, fica x ao quadrado mais 1 menos 6. E agora a fórmula resolvente. Portanto, fica x é igual a menos b, menos 1, mais ou menos b ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes a,
vezes o C, sobre 2 vezes 1, que dá 2. Portanto, x é igual a menos 1 mais ou menos 1, menos com menos dá mais, 6 vezes 4 dá 24, vezes 1 dá 24, sobre 2. Portanto, isto vai dar x menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 25, que é 5. Então, daqui saem duas soluções que são menos 1 menos 5 sobre 2, ou x é igual a menos 1 mais 5 sobre 2. Ora, menos 1 menos 5 dá menos 6, metade menos 3, ou x é igual a 4 sobre 2, que dá 2. Portanto, o conjunto de solução será menos 3 e 2. Um grupo de amigos foi a Coimbra visitar o Portugal dos Pequeninos. O grupo era constituído por 6 adultos e 10 crianças. Pagaram ao todo 108,70 euros pelas entradas. Os preços dos bilhetes de adulto e de criança eram diferentes. O Pedro, a criança mais velha do grupo, pensou: se eu já pagasse bilhete de adulto, o nosso grupo iria pagar mais 3,45 euros pelas entradas. Admite que o Pedro pensou corretamente. Seja X o preço de bilhete de adulto e Y o preço de bilhete de criança. Escreve um sistema de equações que permita determinar o preço de bilhete de adulto, valor de X, e o preço de bilhete de criança, valor de Y. Portanto, uma das equações do sistema é muito fácil. Reparem, 6 adultos e que o X representa o preço do bilhete de um adulto. Então, vou escrever 6x mais 10 crianças, 10 vezes o preço de cada bilhete de uma criança. Tenho que fazer um total de 108,7 euros. Por outro lado, esta expressão aqui, se eu já pagasse bilhete de adulto, o nosso grupo iria pagar mais 3,45 euros pelas entradas. Significa que a diferença entre o preço do bilhete de um adulto e o preço do bilhete de uma criança é de 3,45. Então, basta escrever o quê? X menos Y é igual a quê? 3,45. O sistema é este. Qual das expressões seguintes é equivalente a esta expressão? Portanto, vou desenvolver quadrado de um binómio, x ao quadrado menos 2 vezes ax, portanto, 2ax, o dobro do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Portanto, o quadrado de um binómio resulta um trinómio, certo? Mais 2ax. E agora reparem, desaparece porque são simétricos, certo? 2ax menos 2ax dá 0. Então só sobra x ao quadrado mais a ao quadrado. Portanto, a resposta certa é a última. A figura 2 representa um modelo geométrico de uma rampa de skate. O modelo não está desenhado à escala. Este modelo é um sólido que pode ser decomposto no cubo e nos prismas triangulares retos, geometricamente iguais. Portanto, este prisma aqui é igual a este. As bases dos prismas são triângulos retângulos. Portanto, triângulos retângulos, triângulo, retângulo. HI, comprimento HI é 5. Portanto, aqui também é 5. E o ângulo IHB, portanto, IHB, este ângulo aqui, é 32, sendo que este aqui também é 32. Identifica, usando as letras da figura 2, a interseção dos planos H e B, portanto, H e B, este plano aqui, o plano frontal, com o JCD. Este aqui, CD. Reparem, este plano da frente com este aqui, que eu estou a assinalar, certo? Reparem que os planos são infinitos. Qual é a interseção? A interseção dos planos vai ser uma reta, é a reta CJ. Portanto, CJ. Determina o volume do sólido representado na figura 2. Apresenta o resultado em metros cúbicos arredondado às unidades. Sempre que em cálculos entre metros precisa arredondamentos, conserva no mínimo 3 casas decimais. Portanto, ora, o volume deste sólido vai ser igual ao volume de 2 prismas triangulares retos, não é? Mais o volume do cubo. Portanto, ora, vamos lá ver. Vou já começar pelos prismas. Reparem, o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. A área da base vai ser a área deste triângulo. Mas se a base é o HI, falta-me aqui a altura. E como é que eu vou determinar a altura? Utilizando este triângulo que é retângulo, certo? Então tenho através da trigonometria, ok? Então, relativamente a este ângulo,
cateto oposto que eu pretendo descobrir e o adjacente. Então vou utilizar tangente. Tangente de 32 vai ser igual ao comprimento de BI, que é a minha altura, a dividir por 5. Portanto, BI vai ser igual a 5 tangente de 32. Ok? Então, já sei que o volume do prisma vai ser igual à área da base 5, que é a base é um triângulo. Portanto, base vezes a altura do triângulo, que é 5 tangente de 32, a dividir por 2. Base vezes a altura a dividir por 2, vezes a altura do prisma. Portanto, este bocadinho aqui. Reparem como isto aqui é um cubo. Esta aresta é igual a esta. O cubo tem as arestas todas iguais. Portanto, este bocadinho aqui também mede 5 tangente de 32. Portanto, aqui vou pôr vezes 5 tangente de 32. E agora vamos à calculadora e arredondamos este cálculo, que é um cálculo intermédio, às milésimas, com pelo menos 3 casas decimais, que dá aproximadamente igual a 24,404 metros cúbicos, ok? Então, o volume dos dois prismas, vou pôr já aqui, o volume dos dois prismas vai ser igual a 2 vezes este valor, visto que os prismas são geometricamente iguais. Portanto, 2 vezes 24,404. Portanto, isto está aproximadamente, porque este valor já está arredondado, a 48,808 metros cúbicos. Falta-me apenas determinar o volume do cubo. Ora, o volume do cubo é igual à aresta ao cubo. Portanto, a aresta é o comprimento BI, certo? Portanto, 5 tangente de 32 ao cubo. Portanto, este valor vai dar aproximadamente 30,498 metros cúbicos. Portanto, o volume do sólido vai ser igual, ou aproximadamente igual, porque estes valores estão arredondados, ao volume do cubo, mais o volume dos dois prismas triangulares, portanto 48,808. E agora é pedido o valor, o resultado em metros cúbicos arredondado às unidades, portanto 100 casas decimais. Isto dá aproximadamente 79 metros cúbicos. Portanto, a resposta final é esta. 12. Na figura 3 está representada uma circunferência de centro no ponto O. Sabe-se que os pontos A, B e C pertencem à circunferência. As retas A, B e CD são tangentes à circunferência nos pontos A e C, respectivamente. Portanto, são tangentes à circunferência. Isto aqui são raios. Qualquer reta tangente à circunferência é perpendicular ao raio que passa na ponto de tangência. Portanto, já sei que aqui é um ângulo de 90 graus, ok? Admite que o ângulo AOC, portanto, AOC, este ângulo aqui que está marcado, mede 140 graus. Qual é a amplitude em graus do ângulo ABC? Portanto, ABC. Portanto, este ângulo ABC é um ângulo inscrito, portanto, mede metade da amplitude do ângulo ao centro correspondente, mede 140 a dividir por 2, que dá 70. Portanto, a opção correta é esta. Determina o volume do sólido representado na figura 2. Portanto, isto já fizemos. Repetir, está bem? A seguir, 12.2 determina em graus, portanto, determina a amplitude em graus do ângulo ADE. Portanto, ADE, deste ângulo aqui. Ora, aqui era 140, aqui já vimos que são ângulos 90 graus. Quero determinar esta amplitude. Então, basta fazer o quê? Reparem que eu tenho aqui um quadrilátero, certo? O AVCO é um quadrilátero, então a soma dos ângulos internos é igual a 360. Então, vou já determinar a amplitude do ângulo AVC. Então, ADC vai ser igual a 360 menos 90 mais 90, que dá 180, menos 140. Portanto, efetuando os cálculos, isto dá 40. Então, se aqui é 40, reparem que temos aqui um ângulo raso, portanto, mede 180. Portanto, o ângulo pretendido vai ser igual a quê? 180 menos 40, que é igual a 140 graus.
Relativamente à figura 4, sabe-se que os triângulos ABC, portanto ABC e AFC são retângulos em A. Muito bem. O triângulo AFC é isósceles, portanto tem dois lados iguais. O ponto E pertence ao segmento de reta BC, o ponto D pertence ao segmento de reta AB, os segmentos de reta AC e DE são paralelos. AC e DE são paralelos, o comprimento AC é 12, portanto AC é 12, então aqui também é 12. O perímetro do triângulo ABC é 48 e ainda o perímetro do triângulo DBE, este aqui é 16. A figura não está desenhada à escala. Ora, qual dos valores seguintes é medida em centímetros do comprimento do segmento de reta DE? Ora, muito bem. Nós sabemos que estes triângulos aqui, reparem, o ACB e o DBE são triângulos semelhantes pelo critério AA, ou seja, têm dois ângulos geometricamente iguais, ok? Então, a razão entre os perímetros é igual à razão de semelhança, certo? Então, se eu fizer razão entre os perímetros, vou chamar perímetro do ABC, do triângulo ABC, a dividir pelo perímetro do triângulo DBE, vai ser igual perímetro ABC 48 a dividir por 16, ora dá 3. Quer dizer que eu passo deste comprimento para o comprimento correspondente, para o lado correspondente, multiplicando por 3, certo? Ora, ao contrário, quando pretendo fazer uma redução, vou multiplicar pelo inverso. Qual é o inverso de 3? É 1/3. Portanto, esta é a razão de ampliação, esta é a razão de redução. Então, o comprimento de DE vai ser igual a 12 vezes 1/3, ora que dá 4. Portanto, a resposta correta é 4. Determina o comprimento da circunferência que passa nos pontos A, F e C. Portanto, o comprimento da circunferência que passa aqui, neste ponto, neste e neste, certo? Portanto, o comprimento da circunferência que passa nos pontos A, F e C. Ora, tenho aqui um triângulo. Então, nós sabemos que o circuncentro, certo? Este triângulo aqui é isósceles, certo? O circuncentro é o centro de uma circunferência circunscrita. É um triângulo, certo? Ora, e onde é que está aqui o centro? Vai ser aqui este ponto médio, está bem? Portanto, o ponto médio é o circuncentro. Se eu pegar no compasso, ponta seca aqui neste ponto, certo? Neste ponto aqui, que é o circuncentro, e abertura até um dos vértices do triângulo, eu vou ter aqui uma circunferência, certo? Que passa nos 3 pontos. Então, eu quero o raio, o comprimento da circunferência, também o comprimento da circunferência. Portanto, quero saber o quê? O diâmetro, basta-me fazer o diâmetro vezes π. Portanto, o comprimento da circunferência é dado pela fórmula diâmetro vezes π. Portanto, o diâmetro vai ser igual a quê? Ao comprimento do segmento FC. Ora, se aqui vale 12 e aqui também vale 12, basta fazer o quê? A hipotenusa, o teorema de Pitágoras. Vai ficar FC ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Portanto, vai ficar FC, resolvem isto, vai dar 144 mais 144, que vai dar, como só interessa a solução positiva, não é? Vai dar 288. Portanto, o diâmetro é 288, significa que o perímetro desta circunferência será igual ao diâmetro vezes o π. E agora, arredondado às unidades, vão à calculadora e fazem arredondar as unidades. Portanto, raiz quadrada de 288 vezes o π às unidades dá aproximadamente igual a 53. Portanto, isto está em metros, não era? Não centímetros. Portanto, 53 centímetros. Outra forma de pensar é como este triângulo AFC é um triângulo retângulo, aqui no vértice A,
Então, o lado FC é um diâmetro de circunferência que passa nos pontos A, F e C, está bem? No fundo, tem aqui um ângulo escrito como uma semicircunferência. Em qual das opções seguintes está representado transformado o triângulo ABC por meio de uma rotação de centro no ponto O e amplitude 180? Portanto, o triângulo ABC. Esqueci-me de passar a imagem inicial, portanto, pus aqui, está bem? Portanto, rotação de centro no ponto O e amplitude 180. Portanto, a amplitude 180 é muito fácil, vai ficar, todos os pontos vão parar ao lado oposto. Então, vamos lá ver. Ora, o ponto A vai parar ali, o A', a imagem do A vai parar ali ao B, certo? Aqui vai ficar o A', o B ali passa pelo centro e é a mesma distância deste, vai parar ali ao A, e o C' vai parar aqui. Portanto, a distância daqui a aqui terá que ser a mesma daqui a aqui. Portanto, o triângulo vai ser C', B', A'. Portanto, vai ser aqui este, certo? Portanto, a opção correta é a opção C.